Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou professor de Biologia, e hoje eu vou estar fazendo com vocês a resolução dos exercícios da apostila 14 de BioA, que fala sobre RNA e transcrição gênica. Bom, eu vou iniciar a apresentação aqui, lembrando que a apostila, nessa apostila tem dois exercícios, tem um exercício de fixação e um exercício para vestibular. Eu vou estar comentando só o exercício de vestibular, porque o para fixação é um pouquinho relembrando só o que foi apresentado na apostila, então daí vocês conseguem estar só acompanhando, na verdade é só uma coisa para acompanhar mesmo, mas os exercícios de vestibular são os que mais são um pouquinho mais complexos, então eu vou estar fazendo a resolução deles com vocês. Bom, vou iniciar a apresentação aqui com as questões e a gente já passa para questionamento. Vamos lá. Bom, os exercícios de vestibular, o primeiro, vou falar o enunciado, depois eu dou as alternativas e a gente vai comentando um pouquinho delas. Bom, a primeira questão, ela pede, a respeito do processo de transcrição, marque a alternativa que indica corretamente o nome da enzima responsável por orientar o emparelhamento dos ribonucleotídeos. Bom, ele dá essas 5 alternativas, a RNA polimerase, DNA polimerase, fator de liberação, aminoácido tRNA sintase e peptídeo transferase. Bom, a gente tem que lembrar, na verdade, uma das coisas que são relacionadas à enzima é o sufixo ase. Todos os nomes que acompanham o ase no final, ela remete a uma enzima. Então, a gente já pode, analisando, a gente já pode eliminar a questão C, que fala de fator de liberação. Então, a gente tem que lembrar que o processo de transcrição, ele é o processo que parte do DNA para a formação do RNA. Então, a gente vendo em aulas anteriores, a gente também já pode estar eliminando a questão B, que ela fala DNA polimerase. Lembrando que a DNA polimerase, ela está relacionada à duplicação do DNA. As questões D e E, aminoácido tRNase sintase e a peptidiltransferase, são enzimas que fazem parte da produção de certos aminoácidos. Então, a gente também já pode estar eliminando. Resta, então, a questão A, que é a RNA polimerase, que, como vocês acompanharam na apostila, ela é a principal, na verdade, ela é a encarregada da transcrição do DNA em RNA. Aqui tem uma imagem que mostra como a RNA polimerase trabalha. Bom, então a questão correta a alternativa correta dessa primeira questão é a letra A. Vamos passar para a segunda questão. Bom, a segunda questão, o enunciado dela fala: denomina-se de transcrição o processo em qual uma molécula de RNA é formada utilizando como base. Bom, de novo, vamos lembrar, vamos ver quais alternativas ela nos dá. Outra molécula de RNA, as duas fitas de molécula de DNA, uma das fitas de molécula de DNA e uma proteína. Bom, vamos lembrar. O RNA, ele é formado através do processo de transcrição. Ele transcreve algo, como a gente viu, ele é uma molécula simples. Então, ele é transcrito do DNA para o RNA. Então, a gente já pode eliminar a questão A, que um RNA não vem de outro RNA. E a gente também pode eliminar a questão D, como a gente falou, a molécula de RNA ela vem do DNA. Então, a gente pode eliminar a questão D, que ela apresenta que é uma proteína. Porém, a gente não pode esquecer que o RNA, na verdade, ele é o precursor das proteínas. Ele é o código genético que vai dar origem às proteínas. Bom, ele fala, então, resta a questão B e a questão C. Ele pede a questão B, as duas fitas de uma molécula de DNA ou uma das fitas da molécula de DNA.
A gente tem que lembrar que o RNA ele é uma fita simples. Então, não pensando logicamente, não a necessidade dele estar sendo transcrito por duas fitas de molécula. Então, a questão certa é a questão C, que é de uma das fitas de DNA. Como a gente pode ver no esquema que está mostrando a RNA, um esquema simples, a RNA polimerase trabalhando na transcrição e transcrevendo através de uma molécula de DNA, uma molécula de RNA. Então, a questão correta da 2 é a questão C, alternativa C, perdão. Bom, vamos continuar para a questão 3. Bom, a questão 3, o enunciado pede. Sabe-se que o emparelhamento dos ribonucleotídeos obedece a algumas regras e que as bases nitrogenadas de uma molécula de RNA obedecem à sequência determinada pelo DNA. Baseando-se nisso, marque a alternativa que indica a sequência de bases de um RNA formado a partir do seguinte molde de DNA. Aí ele dá o molde do DNA, que é o TCGTA. Bom, vamos lembrar que a transcrição no emparelhamento, ela ocorre através da comprometabilidade da fita de DNA. Então, como ele dá em cima, ele obedece a algumas regras. Uma das regras para essa transcrição é como que eu posso colocar? Uma molécula, na verdade, os ribonucleotídeos, eles só se ligam com ribonucleotídeos complementares, como a gente pode ver no esquema que está demonstrado, que a adenina no DNA, ela vai se ligar com a uracila no RNA. A timina vai se ligar com a adenina, a citosina com a guanina, e a guanina com a citosina do DNA no RNA. Bom, então fazendo essa ligação, a gente vai ter que a fita complementar do RNA com base no DNA seria seria AGCAU. Então, seria a questão correta, a questão B. A gente tem que estar atento a essas questões, porque o DNA, ele possui uma particularidade que ele não apresenta que em vez de apresentar a timina, como no DNA, ele apresenta a uracila no RNA. Então, a gente tem que estar fazendo essa análise, porque às vezes ele vai pedir, o enunciado pede que, na verdade, seja complementar numa fita de DNA, qual a fita da fita molde de DNA, qual é a complementaridade do DNA formado. Então, vai ter essa mudança em relação à timina com a uracila. A gente tem que fazer essa análise. Porque, como a gente pode ver, aqui às vezes no enunciado pode ser que tenha alguma pegadinha, esse não tem, mas alguns vestibulares apresentam algumas pegadinhas em relação a isso. Bom, vamos passar para a próxima questão, que é a questão 4, o enunciado ela pede. O DNA diferencia-se do RNA pelo seu açúcar e suas bases nitrogenadas. Marque a alternativa em que se encontra uma base nitrogenada que não está presente em uma molécula de RNA. Bom, na verdade eu já tinha comentado na questão anterior, as bases nitrogenadas são adenina, guanina, citosina, timina e uracila, porém, o RNA ele não apresenta a base nitrogenada timina, que essa base nitrogenada só se apresenta no DNA e a sua, vamos colocar, a sua correspondente no RNA é a uracila. Então, a resposta correta nessa questão 4 é a alternativa C, que é a timina, que ela só se encontra no DNA e ela não se encontra no RNA. Vamos passar para a questão 5, a questão da PUC de Minas Gerais. Um filamento duplo de DNA com 320 nucleotídeos formará na transcrição RNA mensageiro com os números de nucleotídeos igual a... Bom, vamos lembrar o que é a transcrição. A transcrição é a formação de uma fita de RNA correspondente ao DNA molde.
Bom, então se eu estou lendo um DNA com filamento duplo de 320 nucleotídeos, na verdade, como a gente pode ver, o DNA ele é um filamento duplo, um filamento emparelhado em forma de hélice, mas na hora da leitura, se vocês lembram, ele abre, a RNA polimerase, ela abre essa fita e faz a leitura de apenas uma das fitas do DNA. Se ele faz a leitura de apenas uma das fitas de um DNA de 320, então, na verdade, ele está fazendo uma fita correspondente de 160 nucleotídeos. Então, na verdade, acho que nem ele coloca um filamento duplo. Então, são 320. Se eu estou lendo apenas uma fita, estou lendo só apenas 160. Então, eu estou fazendo um RNA correspondente, um RNA mensageiro correspondente de 160 nucleotídeos. Então, a resposta correta dessa questão é a alternativa A, que é 160. Prestar bastante atenção, que às vezes vai aparecer, essa questão poderia, na verdade, estar aparecendo uma pegadinha falando um filamento um filamento simples de DNA com 320 nucleotídeos. Então, já mudaria totalmente a resposta da questão. Na verdade, seria um filamento simples, então, está formando o RNA mensageiro lendo todo 320 nucleotídeos. Então, a resposta correta, se na verdade, essa questão tivesse sido proposta desse jeito, seria a resposta C. Mas como ele fala um filamento duplo com 320, então ela só faz a leitura de metade desse filamento. Então, são 160. Bom, vamos passar para a questão 6. A transcrição pode ser dividida em 3 importantes etapas. Que recebe o nome... Que nome recebe a fase em que ocorre a incorporação de nucleotídeos a partir da complementariedade com o DNA molde. Bom, vamos lembrar que se tem essas 3 importantes etapas. A etapa de incorporação de nucleotídeos, a gente tem que lembrar que tem a iniciação. Posteriormente à iniciação, a gente tem a etapa que é a incorporação de nucleotídeos. Se a gente pensa, olhando a imagem, pensar na incorporação de nucleotídeos, a gente lembra de algo se alongando, de uma fita se alongando, porque ela está adicionando os nucleotídeos e aqueles que já foram, a transcrição já foi lida nesse RNA molde, então ele está formando algo longo. Então, a gente tem que pensar nisso como um alongamento de uma fita. Então, a resposta certa dessa questão seria a alternativa D, que é alongamento. Bom, vamos partir para a sétima. A sétima é a mais complexa, a maior, em relação de enunciado, de respostas. Bom, vamos fazer a leitura, então. É uma questão do vestibular da PUC de São Paulo. Vamos lá. A mesma molécula, o RNA, que faturou o Nobel de Medicina ou Fisiologia na segunda-feira, foi a protagonista, do prêmio de Química entregue ontem. O americano Roger Combeck, da Universidade de Stanford, foi laureado por registrar em imagens o momento que a informação genética contida no DNA do núcleo da célula é traduzida para ser enviada para fora pelo RNA, o ácido da semana. Esse mecanismo de transcrição, por meio do qual o RNA carrega consigo as instruções para a produção de proteínas, e por isso ele ganhou o nome de RNA mensageiro, já era conhecido pelos cientistas desde a época de 50. Bom, ele coloca de quem redigiu o texto e da onde ele foi retirado. Bom, aí a questão pede, a partir da leitura do trecho acima e de seu conhecimento de biologia molecular, assinale a alternativa incorreta. Então, ele está pedindo a alternativa que não faz jus às especificações do que é um RNA. Bom, vamos lá. A produção de RNA mensageiro ocorre por controle do material genético. Vamos lembrar que o RNA mensageiro, ele faz parte do código genético. Então, faz todo sentido ele ser
a produção dele ocorrer pelo material genético, que o nosso principal material genético é o DNA. Bom, então essa questão está correta. Partir para B, alternativa B, perdão, é alternativa. Vamos partir para a alternativa B. No núcleo da célula ocorre a transcrição com o código da molécula DNA para o RNA. Bom, lembrando que nos seres eucariotos, que o material genético é envolto por uma membrana, que é o núcleo, na verdade. Então, a transcrição ocorre dentro desse núcleo, e a partir dessa transcrição, esse RNA é enviado para o citoplasma, onde ocorre a tradução. Nos seres procariotos não ocorre isso porque o material genético não é envolto por uma membrana. Então ele fica disperso no citoplasma, então a transcrição ocorre a partir da molécula de DNA também, só que ocorre sem estar envolto por um núcleo. Então está correta também a questão B. Bom, a alternativa B. A alternativa C, ela fala, o RNA mensageiro leva do núcleo para o citoplasma instruções transcritas a ele pelo DNA. Também está correto. Ela, na verdade, é uma questão, uma alternativa mais complementar à alternativa B. Bom, no citoplasma, o RNA mensageiro determina a sequência de aminoácidos apresentada por uma proteína. Sim, também é uma questão correta. Na verdade, acho que ainda não foi passado ainda para vocês a questão da tradução, que eu acho que vai ser na próxima aula. Mas sim, o RNA mensageiro ele determina qual vai ser a sequência de aminoácido que uma proteína tem. E bom, vamos para a alternativa, a alternativa D, tá certo? Então vamos para a alternativa E. A alternativa E, ela fala, cada molécula de RNA mensageiro é uma longa sequência de nucleotídeos idêntica ao DNA. Bom, essa questão está incorreta, porque como que a gente discutiu aquela hora, o RNA ele não é uma sequência idêntica ao DNA, o RNA mensageiro, é uma sequência complementar, uma sequência, como a gente viu, as bases nitrogenadas, os nucleotídeos com as bases nitrogenadas, ele tem correspondentes. O A com o T, desculpa, isso, o A com o T, o C com o G, no caso vai ser o A com o U no RNA. Então, o A com o U e o C com o G. Então, na verdade, se eu tenho uma sequência, vamos supor, de A, C, G e T, no RNA eu vou ter uma sequência de de U, G, C e A. Então, não é uma sequência idêntica, é uma sequência oposta, na verdade, é uma sequência correspondente às bases que eu tenho. Então, essa é a alternativa incorreta dessa questão. Bom, eu acho que essa é a última questão. Eu já vou finalizar aqui a apresentação. Calma aí, estou finalizando. Pronto, então é isso, pessoal. As questões estão respondidas. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Às vezes eu deixo de falar algo que pode ser bastante relevante para vocês, eu deixo de falar, e fica alguma dúvida em relação a algum tipo de questão, pode mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp, pelos grupos. A gente está totalmente aberto a estar respondendo as questões de vocês. E eu acho que era isso que eu tinha que responder. Qualquer dúvida, que nem eu falei, pode mandar para a gente. E é isso. Acho que terminei. Obrigado pela atenção de vocês e até mais. Fiquem em casa, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.